A gente segue falando agora sobre a COP27, mas sobre a fala do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Durante o discurso na cúpula do clima das Nações Unidas, o ministro criticou filantropos, líderes e também empresários que usam jatinhos, referindo-se ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, afirmou que o mundo não vai ser salvo pelos caridosos. Segundo o ministro, a política ambiental deve basear-se na geração de emprego verde e não na redução dos gases do efeito estufa. Aspas. Filantropos, líderes empresários e seu sempre exagerado número de assessores vieram em jatos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar metas de redução de emissões dos outros, sugerindo carros ultramodernos a hidrogênio ou 100% elétricos, completamente desconexos da realidade de diversas regiões do Brasil e do mundo. Fecho aspas, uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Roberto Mota. Ele fez um belo resumo da situação. O cidadão comum que trabalha, que tem conta para pagar no final do mês, que tem filhos para criar, né, que está preocupado como vai se aposentar, como é que eu vou viver quando tiver que parar de trabalhar, como eu ficar velho, né? Esse cidadão, ele não tem a vida dele garantida, ele não está cercado de seguranças 24 horas por dia, ele se preocupa com a segurança da família, né? Tudo que pode acontecer. Esse cidadão também se preocupa com o meio ambiente. Ele gostaria de viver num planeta melhor, mas a maior parte desses cidadãos hoje no Brasil mora em áreas onde não há coleta e tratamento de esgoto, onde muitas dessas casas não têm água encanada. Esse talvez tenha sido o grande passo na direção de um meio ambiente melhor, o marco do saneamento, que tem pouco mais de um ano, que possibilitou em empresas privadas no Brasil entrar nos serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. É uma medida racional, prática, com impacto gigantesco na vida de milhões de pessoas, mas não serve para lacrar. Não adianta você ir lá no Sharm el-Sheikh e fazer um discurso dizendo que a partir de agora milhões de pessoas vão ter água tratada e coleta e tratamento de esgoto. O que importa nesse tipo de encontro é lacração vazia. É isso que move essa turma. Vamos ver agora o que disse o ministro Joaquim Leite. Filântropos, líderes e empresários e seus sempre exagerados números de assessores vêm em seus jatinhos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar meta de redução dos outros, sugerindo carros ultramente modernos, a hidrogênio 100% elétrico, completamente desconexos das realidades das diversas regiões do Brasil e do mundo. Os governos têm a responsabilidade de atuar nessa agenda com racionalidade, sem discurso populista ou utópico. Coronel Gerson Gomes, sua avaliação, coronel. É perfeita a denúncia de incoerência, né? Dentro daquela linha de raciocínio de que o mundo ele tem agendas próprias com interesses subjacentes que nem sempre estão claros. O Fernão apontou a questão da Amazônia, desconhecida por muitos desses que falam sobre clima ou sobre mudanças climáticas, mas, Fernão, eles já perceberam que esse discurso brasileiro durante o governo do presidente Bolsonaro, ele causou bastante impacto fora, porque foi feito um grande esforço para desmistificar essa questão do desmatamento da Amazônia em si, da floresta tropical úmida. E o que aconteceu nesses encontros, e inclusive eu estava lendo, é que agora já evoluiu o argumento para desmatamento em todos os biomas até 2030. Então, o presidente Lula se comprometeu a reduzir pelo menos a metade o desmatamento de todos os biomas do Brasil até o final do seu possível próximo mandato. O que significa isso e que os produtores já perceberam no Brasil? É que há uma agenda internacional que tenta limitar a expansão da área agrícola no Brasil no Cerrado. Então, eles já não pensam mais na Amazônia. Eles sabem lá fora muito bem que a área agricultável brasileira não avança na floresta tropical que tem esse fetiche mundial como se fosse o pulmão do mundo. E já começam a avançar nessa agenda de uma maneira muito mais conflitiva. Observe, por exemplo, essa tensão que eu falei na minha introdução entre o grupo globalista na Europa e o grupo que pensa na Europa em primeiro lugar.
Se nós observarmos o que acontece com os produtores na Holanda, eles estão horrorizados com essa agenda globalista porque querem impor a diminuição da produção agrícola na Holanda em pleno período em que há uma crise mundial de alimentos, em que a segurança alimentar no mundo está em crise. Então, é perceptível esse contrassenso e essa tensão entre essa visão dos globalistas que querem uma gestão global do assunto dos climas ou do clima, querem fazer as mudanças de matriz energética, pensam em fazer essa alteração de matriz energética de modo a oferir grandes lucros nos investimentos nessa transição, mas completamente descolada da realidade das populações. Por isso o grupo dos soberanistas, né, que são exatamente aqueles que se antepõem a essa visão globalista, nesse grupo há muitos e muitos países que entendem que a agenda global ela precisa estar submetida aos interesses de cada um dos povos. Fernão. O meu ponto, eu não tenho nada contra você estudar com seriedade a preservação de qualquer dos biomas brasileiros. Eu acho que é importante você preservar também o bioma do Cerrado, se é que sobra alguma coisa, porque o Cerrado é um bioma importante mais pelo que está debaixo da terra do que o que está por cima da terra. Ele é um sistema de drenagem que é responsável pelos grandes aquíferos brasileiros. Enfim, tudo isso são assuntos que têm sua importância e devem ser tratados, mas com seriedade. O que eu vejo é que esse pessoal é muito pouco sério, né? E isso vira pretexto para você fazer lacração, como diz o Mota, né? Mas uma lacração que é muito objetivamente dirigida, né? Serve como desculpa para qualquer coisa, né? Para você taxar a entrada de concorrentes no agronegócio, para você derrubar presidentes que você quer derrubar. Tudo isso não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo com a floresta, né? Os dados são manipulados, são falsificados. Aqui no Brasil foram falsificados extensivamente agora no período do Bolsonaro, né? Não teve um aumento criminoso deliberado e instrumentalizado pelo governo brasileiro para se derrubar a Amazônia. Tudo isso é mentira, entendeu? Então, é um assunto sério que deveria ser tratado com seriedade, e tem algumas pessoas tratando ele com seriedade, mas é uma minoria ínfima. O mundo, o ser humano, na sua esmagadora maioria, é desonesto, né? E ele tem horror de gente honesta, né? Porque a honestidade alheia desnuda a desonestidade de quem é desonesto. Então, você chega e faz um discurso, mudou, salvei o planeta. O Lula hoje diz que o planeta vai sobreviver porque ele foi eleito, né? E tem lá uma plateia que aplaude isso, que entra nesse nível de conversa, né? E isso mobiliza votações, tá? Então vira uma ferramenta de corrupção isso aí, né? De tapeação em escala gigantesca, quando deveria ser um assunto sério e tratado com seriedade, né? E isso é que me vira o estômago o tema, porque eu raríssimas vezes vi alguma coisa séria no tratamento dessa questão. Raríssimas vezes na minha vida. A maior parte do tempo eu só vejo empulhação nisso aí, jogo político mais rasteiro possível, dinheiro correndo para todo lado, comprando pseudocientistas. É só lenocínio. Eu não vejo seriedade aí, né? Isso de seriedade para isso de bandalheira. Diga, Zé. Pois é um discurso sóbrio, né? E coerente com tudo que aconteceu no governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde o início a gente está acostumado aqui a falar sobre as ONGs, e o presidente até usou uma expressão importante, né?
Existem algumas ONGs que até têm um trabalho sério, mas a grande quantidade é de ganhar dinheiro, é local de ganhar dinheiro. E aí é aquela velha história, né, dos justos pagam pelos injustos, ou seja, foi melhor, o governo fez o levantamento, não é uma coisa atabalhoada, fez um levantamento, é melhor restringir os recursos públicos para as ONGs do que derramar dinheiro nesse pessoal. Se você for olhar a contabilidade das ONGs, você assusta. Viagens, estadias, né? É um mundo maravilhoso. E o que eu fico implicado, e sempre falei isso aqui, é que a ONG, as ONGs, né, organização não governamentais. Mas como as ONGs dependem 100% de governo? Deixam de ser não governamentais e passam a ser... São tudo instrumentos políticos, né? São instrumentos eleitorais, né? Que são pagos dessa maneira, né? São sustentados com esse dinheiro. Fernão, são duas grandes tetas. Uma teta é a teta econômica, de dinheiro mesmo, de colocar dinheiro no bolso, de fazer viagem. E a outra teta é mobilização política, que gera cargos políticos, que gera força política, gera mandatos, muitos mandatos, né? E essas ONGs são usadas assim. Aí vai lá o ministro do Brasil, que o representante do Brasil é o ministro do Meio Ambiente, e fala essa verdade. E joga exatamente na cara de todos que estão ali, de que eles não têm autoridade para falar do Brasil. Por que eles não têm autoridade para falar do Brasil? Porque eles desmataram, porque eles mataram índios, dizimaram florestas, e tudo em nome de um desenvolvimento. E agora vem dizer, olha, peraí, a vez do Brasil desenvolver, não pode, né? Mas a gente vai contribuir com um pouquinho aqui. Não está certo. O que eu vejo aí é a coragem do ministro encarar essa realidade e falar no fórum próprio, que é exatamente essa COP27. Exatamente, vai ser apedrejado por isso, porque está fazendo um discurso honesto para uma plateia desonesta. Então é isso, quer dizer, esse dinheiro todo que se queima a rodo aí, né, podia estar realmente fazendo tratamento de água, saneamento, tratamento de lixo pelo mundo afora, né, evitando ou dando destinação melhor ao plástico, que é um problema gigantesco. Nada disso vira qualquer coisa, né? Vira só isso, é mandato, é ONG, é convescote no Sharm el Sheikh, é jatinho de não sei quanto. Nada, isso tudo é corrupção, não é política ambiental. Mais um rápido intervalo agora, daqui a pouco tem mais os Pingos nos Is.